Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 61ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 13 de setembro de 2021. Presentes conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Saulo Santos, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Presente secretária do Trabalho, secretária da Câmara, Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indagar aos conselheiros se receberam alguma resolução para apreciação e revisão, e conforme estabelece o parágrafo 1 do artigo 14 da Portaria 140 de 2021, referidas resoluções foram reencaminhadas para os conselheiros com os ajustes necessários. Passo a palavra para a Evaneide, que fará a leitura dos processos que retornaram às observações dos senhores. Com a palavra, Evaneide. Bom dia a todos. Foram entregues as resoluções, aliás, foi entregue a resolução referente ao processo de número 3290/2019, auto de infração 2019-08471, da relatoria do Dr. José William Falcão de Souza. Somente este. Alguma alteração a ser feita, senhores, na resolução que foi entregue? Não havendo nenhuma alteração, aprovada. Passaremos, então, para a leitura da ata da 60ª sessão ordinária, com as observações feitas também pelos senhores, porque receberam antecipadamente. Agora faremos a leitura e, por acaso haja alguma correção, faremos também nesse momento. Com a palavra, Evaneide. Ata da 60ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 10 dias do mês de setembro do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 60ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e os conselheiros Carlos César Quadros Pierre, José William Falcão de Souza, Pedro Jorge Medeiros e Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Presente à sessão, seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se esses receberam as atas da 58ª e 59ª sessões. Não havendo sugestões de correção, as atas foram lidas e aprovadas pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 6603/2018. Auto de infração 2018-13915. Recorrente Goia Indústria e Comércio de Confecções Limitada, recorrido célula de julgamento em primeira instância, conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar a nulidade do julgamento singular por ausência de fundamentação, nos termos do parecer da célula de assessoria processual tributária. Na análise do mérito, decidiu, por unanimidade de votos, converter o curso do processo em realização de perícia para 1. Verificar os lançamentos contábeis e fiscais de vendas mês a mês na contabilidade IEFD do contribuinte, no período indicado no auto de infração. 2. Identificar as diferenças entre as operações com cartões de crédito, escrituração fiscal e lançamentos contábeis. 3. Solicitar a indicação de assistente técnico, conforme os quesitos a serem elaborados em despacho pelo conselheiro relator. O representante da douta Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se em sessão favorável à realização do trabalho pericial.
Presente à sessão o representante legal da parte, o advogado Dr. Marcos de Paula Pessoa. Processo de recurso número 6602/2018, auto de infração 2018-13917. Recorrente Goya, Indústria e Comércio de Confecções Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator José William Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar a nulidade do julgamento singular por ausência de fundamentação, nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. No mérito, decidiu por maioria de votos dar provimento ao recurso para julgar parcial procedente a acusação fiscal, conforme voto do conselheiro relator, que aplicou a penalidade incerta no artigo 123, inciso 8º, a linha L, da Lei 12.670/96, limitado a 1.000 ofícios por período. Foram votos contrários à decisão as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo, que votaram pela procedência da acusação fiscal, com aplicação da penalidade incerta no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96, nos termos do julgamento singular e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presente à sessão o representante legal da parte, o advogado Dr. Marcos de Paula Pessoa. Processo de número 4045/2018, auto de infração 2018-08956. Recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido 7 Couros, Comércio de Ferragens Limitada. ME, conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve, por maioria de votos, dar provimento para reformar a decisão proferida no julgamento singular e julgar parcial procedente de acusação fiscal, excluindo a margem de agregação estabelecida pelo autuante na base de cálculo e o valor do ICMS lançado no auto de infração, aplicando a penalidade incerta no caput do artigo 126 da Lei 12.670/96. O representante da Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se pela exclusão da agregação da base de cálculo, porém com a exigência do ICMS e aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 1, a linha D, da Lei 12.670/96. A conselheira Mônica Maria Castelo votou pela parcial procedência, seguindo o entendimento do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Processo de recurso número 4046/2018, auto de infração 2018-08958. Recorrente 7 Couros, Comércio de Ferragens Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por unanimidade de votos a nulidade por cesseamento ao direito de defesa, nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. Quanto ao argumento do caráter confiscatório da multa, este contencioso não tem competência de apreciar, nos termos do artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614/2014. No mérito, decide negar provimento ao recurso para confirmar a decisão proferida em primeira instância para julgar procedente a acusação fiscal, em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É isso, senhores. Senhores e senhoras, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida? Não tendo nenhuma alteração, aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. Doutor Manuel. Pois não? É só um detalhe aqui que eu estava observando quando eu fui fazer os relatórios, inclusive tem 2 processos que estão na minha relatoria, e eu não verifiquei, não consegui achar aqui no WebDrive o julgamento do auto de infração número
2018-18072. É o último processo da pauta. Certo. Se trata da nota fiscal sem selo de trânsito. Isso. Não tem o julgamento de primeira instância dentro do WebDrive. Tem só auto de infração complementar, defesa, pareceres, recurso, 2 termos formais. Algum conselheiro localizou esse doutor William? Será que conseguiu observar esse? Eu vou olhar agora, presidente, porque às vezes não está, não, não. senhor presidente. Tá, não? Não. Não, né? Então, o que nós podemos fazer, amanhã nós teremos mais 5 processos dessa mesma empresa, Abrid de Oliveira Construções. Inclusive, o primeiro processo da pauta de amanhã também é nota fiscal sem selo. O que nós podemos fazer, doutor Saulo, é sobrestar esse processo, incluir na pauta de amanhã, já que é a mesma matéria, para que não haja nenhum prejuízo, né, nessa questão do conteúdo, né, do próprio processo, né, no caso, o julgamento de primeira instância. Então, cujo processo da pauta nós vamos sobrestar e incluir na pauta de amanhã, que trata-se da mesma ação fiscal e, no caso, tem uma matéria semelhante, nota fiscal de entrada sem selo, exercício 2014, né, da sua relatoria de 2016, pelas anotações que eu fiz. Perfeito. Bom, senhores, verificado, então. Senhor presidente, eu queria só abrir um parêntese, porque essa não foi a primeira vez, semana passada passou, e eu ia pedir encarecidamente aos senhores conselheiros, que são relatores, que quando forem relatores, verifiquem os arquivos do WebDrive antes, porque às vezes acontece não constar, por questão de não estar na nossa base, mas eu estou com os processos físicos disponíveis para quem quiser vir pegar e verificar com antecedência. Porque, assim, fica inviável o julgamento se não tiver os arquivos. Mas se o processo físico estando disponível, os senhores podem vir pegar, eu estou à disposição até no final de semana. É isso. Evaneide, assim, é porque às vezes os outros conselheiros precisam ver também, né? Aí eu concordo. O que acontece, doutor Pierre, é assim, como acontecia no julgamento físico, quando o conselheiro tem o processo físico em mãos, ele pode subsidiar alguma informação que os senhores necessitem, porque, às vezes, por engano, o pessoal da digitalização não coloca aquela peça lá na base de dados da gente, que é do Alfresco, que a gente disponibiliza no WebDrive. Então, assim, ele estando com o processo físico, elucida qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dos termos do julgamento ou do parecer que não conste nas peças dos autos. Era só para esclarecer os senhores que eu estou à disposição para entregar quando vocês verificarem, com antecedência, claro, para entregar e disponibilizar e verificar se houve o erro e fazer esses arquivos chegar a todos, inclusive até ele. Bem lembrado, inclusive, até porque nós disponibilizamos com antecedência, pelo menos 15 dias ou até mais dias antes do início das sessões. Então, é um processo que já temos algum tempo, né, desde o ano passado, mas existe algumas falhas que a gente vai aperfeiçoando. Então, é importante que cada um participe, contribua, para que, nesse caso específico, né, não cause nenhum prejuízo, nem para o relator, nem para o julgamento, e também, no caso, o próprio contribuinte, né, principalmente. Doutor Manuel, senhor presidente. Eu acho que, assim, isso é uma questão que, de fato, como são muitas peças, né, muitas vezes pode passar desapercebido. Eu acho que, noutra oportunidade, doutora Evaneide, eu já tinha até conversado com você pelo WhatsApp, que eu não tinha vislumbrado algumas peças nos processos. E, muitas vezes, em algumas oportunidades, tem condições de continuar o julgamento quando o parecer, por exemplo, faz referência aos termos, à decisão, ou algo semelhante. Não é de todo seguro, né? Não é de todo seguro esse tipo de procedimento, porque você não sabe com certeza o que é que vai ter na decisão, ainda que no parecer exista a referência à decisão e ainda que se tenha plena consciência da boa-fé dos participantes do processo. Eu só fiz menção a essa informação para que deixasse claro que essa peça não estava lá e que poderia prejudicar a análise do julgamento na data de hoje. Obrigado, doutor Saulo. Doutor William, quer falar? Senhor presidente, quando o doutor Saulo falou isso agora, eu fiquei meio assim surpreso, porque eu vejo com antecedência, e quando eu vejo essas coisas, eu mostro para a Evaneide. Eu não sei, às vezes já aconteceu de estar trocado, né? Aí está no outro processo.
E aqui eu não percebi, embora eu tenha feito as anotações. As anotações que eu vi estão aqui, ó. Estão aqui. Eu estou estranhando, será que é porque não saiu daí tudo? Eu sei. Inclusive, é uma coisa fácil aí. Foi julgado procedente o processo, e o parecer é pela nulidade, a exemplo dos demais, e como o de amanhã. Por quê? Porque o fiscal não apontou as notas fiscais. Os relatórios estão aí, os relatórios que ele apresenta. E, assim, aí a minha pergunta era essa: é difícil, Evanete, só pegar o julgamento e colocar até o fim da sessão, que é o último processo, colocar no sistema para poder não transferir para amanhã? Se fosse fácil, eu faria. Se não, aí deixaria realmente para amanhã. Ele é bastante fácil, esse processo. Doutor William, eu posso disponibilizar esse arquivo fisicamente, como eu estou dizendo aqui para o conselheiro, justamente porque não está na base de dados, eu já olhei, não está nos arquivos do WebDrive, porque não consta no Alfresco. Então, o que eu posso disponibilizar para vocês é via WhatsApp, colocar até amanhã, disponibilizar, porque esse processo de digitalização não é feito, tem um setor específico, a gente manda, e tem uma máquina específica lá no contencioso que faz essa digitalização e coloca dentro dos arquivos. Então, assim, não somos nós que fazemos, tem um setor específico que faz. Então, o que eu posso disponibilizar é via WhatsApp ou via foto, não sei, da maneira que eu encontrar mais fácil de chegar até vocês até amanhã. Mas realmente não está na base de dados. Só uma questão de ordem. Doutor William, já tomamos a decisão, realmente fica para amanhã, inclusive, dar oportunidade para que os demais conselheiros tenham acesso a essa peça aqui. Presidente, na decisão. Não é só uma questão de ordem, mas, assim, esse processo é muito diferente daquele outro. Aquele outro que nós tiramos de pauta, se estava suscitando uma nulidade do julgamento, e o julgamento não estava presente. Certo? Então, era importante demais ver. Nesse caso aqui, pelo que eu vi do processo aqui, é uma peça que, se for disponibilizada pelo WhatsApp, a gente pode ler, porque ela não vai ter grande influência, não. Mas o senhor decide aí. Doutor Pierre, acompanhe. Pela explicação da doutora Vaneide, não, mesmo consulta nesse intervalo, nós não obteremos sucesso, porque ele não foi digitalizado, né? Então, portanto, fica difícil até disponibilizar. O que eu entendi da Vaneide é que vai ser digitalizado, ou copiado e disponibilizado para os senhores. Tá? Então, daí, esse tempo, né, eu acho que é importante esse intervalo, para que vocês, senhores, o próprio relator e os conselheiros possam conhecer o conteúdo e tomar a decisão mais pertinente. Né? Então, fica sobrestado para amanhã, até porque tem uma matéria semelhante. Doutor Saulo, mais algum ponto a ser afirmado, colocado? Não, tranquilo, senhor presidente. Não tenho nenhuma objeção à sua decisão, muito embora eu deixe aqui consignado que, por mim, não haveria nenhum problema desse processo ser julgado, porque há menção, como eu falei, dos termos da decisão no parecer, mas sem objeção nenhuma à decisão que foi tomada por Vossa Excelência aí, sem problemas. Ok. Para que não haja nenhum prejuízo, nenhuma dúvida, então amanhã de manhã constará na pauta, incluiremos na pauta de amanhã com um processo semelhante. Passaremos então para a ordem do dia. A nossa sessão de hoje tem tudo para ser rápida, porque os processos eles tratam da mesma matéria, nota fiscal de entrada não escrituradas, e aqui eu já anuncio. E aí eu faço a pergunta: o doutor Carlos César Pierre tem 3 processos de nota fiscal de entrada não escriturada, 2014, 15, 16, e a mesma penalidade, o 123, 3G. Doutor Saulo também é relator do penúltimo processo, nota fiscal não escriturada, exercício 2017, a exploração fiscal digital, 123, 3G. Eu indago aos senhores se há algum prejuízo para ser apreciados, analisados em conjunto. Presidente, os meus 3 processos não há prejuízo algum, eles são... A única diferença realmente são a época dos fatos geradores. Se eu não me engano, pelo que já foi observado aqui, o processo do doutor Saulo está igual também, modificando apenas a data dos fatos geradores seria 2017. Agora, depois do meu relato, ele pode... Eu acho que pode ser julgado em conjunto os 4. Vamos fazer por etapa. Os seus 3 processos, vamos apreciá-los em conjunto e depois passaremos a palavra do doutor Saulo para análise individualizada do processo dele. Ok?
Então, processo 3505/2019, auto de infração 2018-18060, processo de recurso 3503/2019, auto de infração 2018-18063, e o 3499/2019, auto de infração 2018-18074, em que recorrente AB de Oliveira Construções, recorrido, célula de julgamento em primeira instância, a indicação de procedência em primeira instância, a nulidade pela assessoria processual tributária. Dr. Pedro Paulo Coelho Rebouças foi regularmente intimado, entretanto, avisou, comunicou que não iria participar da sessão de julgamento. Então, passo a palavra ao Dr. Carlos César Quadros Pierre para início do relato, né, dos processos anunciados. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas conselheiros, conselheiras, Evaneide, doutor Matheus. Bom, os 3 processos tratam da imputação de deixar de escriturar notas fiscais de entrada em livro fiscal POP, inclusive na modalidade eletrônica, com aplicação do 123.3G. O primeiro processo todo o período de 2014, o segundo processo todo o período de 2015, e o terceiro processo todo o período de 2016. Em todos os processos, a defesa do contribuinte se centra apenas no seguinte quesito: a empresa escriturou todas as notas fiscais. Uma defesa bem simples de uma laudo. O julgamento, por sua vez, tendo em vista a defesa, se focou somente nisso, diz que o contribuinte não traz nenhuma prova dessa escrituração, que o auto seria procedente. No recurso, o contribuinte diz que a decisão de primeiro grau seria nula, posto que o auto de infração não é específico, traz uma norma genérica, 127, não diz qual dos incisos e tudo mais. E como a decisão não observou isso, ela seria nula e o auto também seria nulo. No mérito, ele traz o quesito de que a empresa escriturou todas as notas e que também não tem nenhuma prova da infração cometida pela empresa. O parecer, por sua vez, eu peço venha para ler um pequeno trecho do parecer, certo? Ele destaca o seguinte: primeiro, ele argumenta que a empresa é optante citacional, né, estando obrigada a escriturar livre recente de entrada suas aquisições, conforme a determinação. Ela apresentou a escrituração fiscal digital do ano 2015 a 2017, embora não tivesse obrigada ainda a escrituração fiscal, mas apresentou, então teria que seguir. Contudo, no caso em tela, foi observada uma falha na instrução probatória que impediu a análise do mérito da demanda. Não ficou evidente nos autos como o ilícito fiscal foi constatado. O único elemento de prova juntado ao processo trata-se de um relatório que demonstra em uma coluna as notas fiscais que foram autorizadas para o contribuinte, em outra autorizadas pela e para o contribuinte, e em outras 2 as notas fiscais não declaradas ou declaradas com valor diferente na FD ou nota fiscal não registrada nesse CITRAN. Não consta do referido relatório a identificação dos documentos fiscais não lançados no livro de registro de entradas, mas tão somente os valores das operações mensais que, segundo os referidos relatórios, não foram escriturados ou que foram escrituradas com divergência em relação aos documentos fiscais. Em suma, o parecer, ele sugere a nulidade da autuação, tendo em vista realmente a falta de apresentação de provas, já que não distingue quais são as notas fiscais que não foram escrituradas, quais foram os documentos. E eu fui olhar realmente no processo e tem só valores, não tem a apresentação das notas. É isso, breve relatório de todos os processos. Para os 3 processos, né, doutor? Para os 3 processos. Só aqui, a única coisa que muda é o período. Um é o primeiro 2014, o segundo 2015, o terceiro 2016. Doutor Saulo, o processo de número 3497/2019, auto-infração 2018, 18077, também da recorrente AB de Oliveira, em que a indicação de procedência e assessoria sugere a nulidade, notas fiscais não escrituradas, exercício 2017. O senhor tem alguma coisa a acrescentar? Quer fazer o relato do processo, da sua relatoria? Senhor presidente, eu posso fazer a leitura do pequeno relatório que eu fiz aqui, para auxiliar os demais colegas aí na apreciação. Então, o presente processo trata a infração de deixar de escriturar notas fiscais de aquisição no livro de registro de entradas no montante de R$ 297.113
R$ 1,099,98 durante o exercício 2017. Descreve o auto de infração. Deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas de mercadorias. O contribuinte deixou de escriturar notas fiscais de entrada de mercadorias no valor de R$ 297.103,98, referente ao período de 1/2/2017 a 30/9/2017. Razão pela qual lavro presente auto de infração. Artigos desinfringidos, artigo 123(3)G da Lei 12.670. Como elemento de prova da infração noticiada, o agente fiscal anexou um relatório contendo o valor das notas fiscais não declaradas ou declaradas com diferença na FD, juntando ainda a planilha de fiscalização em empresa obtendo do Simples Nacional, para uso no CEFISC. Aberto o prazo para impugnação, o contribuinte apresentou defesa tempestiva, argumentando que não procede a autuação, pois teria escriturado todas as notas fiscais no período. O julgador singular, no julgamento de número 1769/2020, decidiu pela procedência do lançamento e julgado com ementa possui os seguintes termos: falta de escrituração de notas fiscais eletrônicas de aquisição de mercadorias na modalidade fiscal digital, EFD. Acusação que versa sobre falta de lançamento de notas fiscais eletrônicas de aquisições na escrituração fiscal digital, EFD. Infringência aos artigos 276A, parágrafo 3º, e 276G. Inciso 1 do decreto tal, com penalidade do artigo 123, da linha 3G. Feito fiscal procedente. E resignado com a decisão singular, a empresa contribuinte propôs o recurso ordinário, sustentando que não teria apreciado a argumentação apresentada na impugnação, na medida em que não foram confrontados os pontos ali reduzidos. A decisão singular não teria demonstrado a inexistência de generalidade no auto de infração, limitando a afirmar genericamente que requisitos legais haviam sido atendidos. Ademais, salientou que o auto de infração não teria indicado exatamente a infração supostamente praticada, que a autuação foi fundamentada no artigo 127 do regulamento do ICMS, que possui 22 alíneas e 6 parágrafos, não tendo especificado, contudo, qual alínea a sua conduta foi quadrada, de modo que o auto de infração sequer teria apontado o ilícito hipoteticamente cometido. Enfatizou que o artigo 41(2) do decreto tal determina que o relato da infração deve conter a descrição clara e precisa do fato que motivou a autuação e das circunstâncias em que foi praticado, fazendo-se acompanhados relatórios, planilhas, demonstrativos e demais levantamentos indispensáveis à comprovação do ilícito narrado, o que não teria ocorrido. Finalmente, reiterou que em momento algum deixou de escriturar as notas fiscais eletrônicas reclamadas na atuação. A assessoria processual tributária apinou pelo conhecimento do recurso ordinário, dando-lhe provimento, a fim de reformar a decisão condenatória de primeira instância, decidindo pela nulidade absoluta do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa. Então, senhor presidente, esse é o relatório também no meu processo, muito semelhante ao que foi já colocado. Obrigado, doutor Saulo. Passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE, para análise, né, dos processos da mesma empresa, mesma ação fiscal, mesmo andar de ação fiscal, no caso específico, mesma matéria, diferenciando apenas os exercícios. Doutor Matheus Viana, com a palavra. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, nossa secretaríssima, doutora Mônica e doutora Helena, sempre bom tê-las, bom demais. Bem, senhores, o caso aqui me parece bem simples, né? A falta de escrituração deve ser comprovada a indicação dos números dos documentos fiscais que não foram escriturados. Que não foram escriturados, tem o caso da falta de selo também, que não foi selada, acho que é o processo que está com o doutor Saulo. Pois bem, e o agente fiscal efetuou um levantamento e identificou diferenças
mas não diferença de valores. Veja como é interessante isso. Ele identificou diferença de valores e ele deveria, então, a partir dessa diferença de valores, identificar quais os documentos fiscais que não foram escriturados. E ele não fez isso. Ele se satisfez só com a apuração desses valores de diferença de olhos, se corresponde à falta de escrituração. Mas quais documentos não foram escriturados? Isso torna absolutamente nulo o levantamento que foi realizado por ele. Não se presta para confirmar a liquidez da infração apontada, né? Essa é a razão pela qual, tanto no julgamento singular quanto na consultoria, se manifestaram pela nulidade do auto de infração. E não poderia ser de outro modo, presidente. A Procuradoria também entende que, sem esses elementos, sem o número das notas fiscais, não há como dar prosseguimento à acusação contida na inicial, razão pela qual se manifesta pela nulidade da ação fiscal para todos os processos. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão? Senhor presidente, o doutor Matheus, quando foi concluído, tanto o julgamento como o parecer, eles manifestavam pela nulidade, mas o julgamento não. Doutor Matheus, o julgamento foi pela procedência. O julgamento foi ao parecer que está demonstrando que os relatórios que ele está trazendo, mostrando, são 3 páginas de relatório nesse primeiro processo, ele só indica o valor, quantidade de documentos não escriturados, ele diz, por exemplo, no mês de janeiro são 16 documentos, e o valor desses 16 documentos, mas ele não diz que foram quais as notas que não foram escrituradas. Aí, por isso que o julgamento aceitou dessa forma, mas o parecerista não. Diz que essencialmente a lei de defesa ele tinha que apontar para o autuante, assim como para o julgador, qual a nota que deixou de ser escriturada, né? Isso vale também para o selo. Qual a nota que não recebeu o selo, não. Se disser só a quantidade, o contribuinte fica difícil dizer, não, essa nota está selada. Ele tem que fazer um levantamento fiscal para descobrir dentro dos valores o que sobra para dizer, não, está aqui, foi escriturado. E ele está dizendo que todas as notas dele estão escrituradas aí, no caso. Obrigado, doutor William. E mais algum conselheiro quer se manifestar sobre a matéria? Parece-me que não, né? Então, vou pedir que o doutor Carlos César Quadros Pierre, relator dos 3 primeiros processos, 3505, 3503, 3499, qual o seu voto, doutor Pierre? Obrigado, senhor presidente. Eu conheço o recurso e dou provimento acatando a nulidade do procedimento fiscal, do lançamento. Doutor Saulo Santos, como vota para o processo 3497? Doutor presidente, também me manifesto no mesmo sentido, conhecimento do recurso, reconhecimento do cerceamento do direito de defesa e declaração da nulidade absoluta do auto de infração, nos termos do artigo 83 da Lei Estadual 15.614. Algum voto em sentido contrário, senhores? Não havendo, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dar provimento para reformar a decisão condenatória de primeira instância, decidindo pela nulidade absoluta da auto de infração, nos termos do artigo 83 da Lei 15.614, o cerceamento ao direito de defesa. Esta decisão para os 4 processos da pauta, observando que o processo de número 3507 de 2019, auto de infração 2018, 18072, trata do selo de trânsito, ele vai ser sobrestado, né, incluído na pauta de amanhã, considerando que a matéria, nota fiscal, sem o selo de trânsito, também teremos a mesma matéria discutida, apenas exercício, e nesse intervalo, né, acredito até o final da manhã, o final da tarde, os senhores receberão esse arquivo que contém o julgamento de primeira instância para conhecimento e também análise para votação amanhã. Assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, discutido? Senhores, eu lembro que amanhã, nossa 62ª sessão ordinária, de 14 de setembro de 2021, teremos também
a empresa AB de Oliveira Construções. Além desse processo que foi sobrestado hoje, o 3500, nós teremos o 3502 da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, 3504 também da relatoria da doutora Antônia Helena e o 3501. Os dois últimos processos que eu mencionei tratam-se de omissão de receita, que diferencia também o exercício. Doutora Mônica Maria Castelo, dois processos, 3498 e 3496. Também mesma matéria, omissão de receita. Então, senhores, esses são os processos. Como já foi informado, há um pedido de sustentação oral, entretanto, o doutor Pedro Paulo Coelho Rebouças solicitou a desistência, né, não participará da sessão de julgamento. Esta decisão, né, acredito também para os processos de amanhã. Senhores, mais algum assunto a ser tratado? Então, encerraremos, então, a nossa sessão, a 71ª sessão, uma sessão, eu diria, bem light, né? Então, amanhã estaremos aqui presentes, se Deus quiser. Bom dia a todos, boa semana. Bom dia a todos, até amanhã. Até amanhã, tudo bom. Então, continua gravando, né, Vaneide? Pode desligar.